igreja, é a gratidão, né, que eu tenho, né? O Diego já é uma pessoa muito importante na minha vida. A gente vive conversando também, né? O Rev da terça-feira, 3 horas da tarde, ele me manda uma foto. Como é o nome do negócio lá? Veracruz. Lá no Veracruz, tomando banho de piscina com a Sarinha. Tá vendo? Meu sonho. Vai chegar lá. Vai chegar lá, né? Mas, muito obrigado, Rev, por tudo. Muito obrigado pelo ano passado, que o senhor caminhou conosco aqui, conheceu a igreja, né? Deu os atos pastorais aqui na igreja. E nós somos muito gratos por tê-lo aqui. Hoje de manhã o pastor Diego já trouxe uma palavra bem pontual, importante para a nossa igreja, né? Trazendo a palavra de Noé, uma palavra de preservação. Até aqui o Senhor nos preservou. E agora o Senhor Deus falará conosco através da pregação da palavra do pastor Diego. Vamos orar por ele? Pai de amor, nós colocamos a vida do pastor Diego em tuas mãos. Que o Senhor use nesse momento, para que ele não fale nada além daquilo que o Senhor colocou no coração dele, sendo tua palavra, e não a palavra do pastor Diego. Que seja uma palavra que vivifique o nosso coração, que traga esperança, mas também que nos desafie a viver uma vida mais perto do teu evangelho. Que o Senhor o abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Povo santo de Deus, boa noite. Tudo na paz com os irmãos? Abra aí, por favor, no livro do Êxodo, no capítulo 3. Enquanto você abre aí, eu tenho tempo de louvar a Deus mais uma vez por poder ver a bênção de Deus sobre essa igreja. Poder estar aqui se alegrando junto com os irmãos, comemorando os 47 anos de organização, né? O diácono Matias é testemunha de mais tempo do que isso, lá da congregação da linha, quando o pai dele começou todo esse movimento que agora está desse tamanho, pelo sustento de Deus. Muito bom poder relembrar o tempo, inclusive, que a primeira igreja foi bênção na minha vida. Revelei aqui para boa parte dos irmãos que não sabiam, eu fui convertido por Deus pelo ministério da primeira igreja, isso há 20 anos atrás, no começo de 2004, ou no fim de 2004, e foi a igreja que eu primeiro frequentei, já no início de 2005, não era essa aqui ainda, era lá no fundo. E graças a Deus me alegro agora, 20 anos depois, que tanto eu quanto a igreja estamos bem diferentes. Graças a Deus, estamos bem melhor. Cheguei aqui com o cabelão no meio das costas, naquela época. E a igreja era a igrejinha lá no fundo, com as árvores aqui plantadas no terreno. Posso testemunhar que estamos bem melhor agora. E isso também alegra o nosso coração. E pegando só um pedacinho da história, né? Que dirá os irmãos que estão aí desde o começo dessa história. Desde 77, ano da organização, 4 de dezembro de 77. Vi hoje essa data com o presbítero Ademir, mostrando que foi o dia da reunião de organização aqui da igreja. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E bom demais, desde ontem aqui, podendo relembrar com os irmãos, como Deus formou um povo para si, como nós vimos hoje cedo, como Deus executou a sua missão por meio desse povo, como nós vimos ontem à noite, e hoje eu quero tratar com os irmãos no livro do Êxodo, no capítulo 33, o tema Deus se revela ao seu povo. Êxodo, capítulo 3, leremos de 1 a 8 e depois 13 a 15. 3, livro do Êxodo, capítulo 3. Versos 1 a 8 e depois de 13 a 15. Momento onde Deus se revela a Moisés por meio daquilo que nós conhecemos como a sarça ardente, símbolo da nossa igreja. Momento especial aqui de revelação de Deus para o povo que ele estava para libertar do Egito. Êxodo capítulo 3, acompanhe comigo a partir do verso 1, diz o seguinte: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, que é o mesmo monte Sinai, que depois, já durante o êxodo, com 2 anos de êxodo, eles acampariam ali para receberem a lei de Deus, por isso talvez conhecido como monte de Deus. Verso 2: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo,
e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pulemos então para os versos 13 a 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Deixa aberto aí, por favor, que nós vamos caminhar nesse texto, mas antes vamos falar com Deus, para que da mesma forma como Ele esteve revelando a sua vontade para Moisés, nessa manifestação teofânica, Ele fale conosco também, esclareça-nos quem é esse Deus, conhecido como Deus Eu Sou. Meu Pai, precisamos de ouvir Tua voz, e eu sei que se o Senhor for olhar a mim e aos meus irmãos, o nosso coração duro, não haverá fruto, Deus, dessa palavra, mas pelo Teu Espírito, Deus, apesar de mim, apesar dos meus irmãos, apesar da dureza do nosso coração, fale conosco, quebra os nossos corações e edifica-nos por Tua santa e bendita palavra. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro do Êxodo, eu tenho ele como uma grande obra de arte. Na verdade, cada livro bíblico que você para tirar um tempo para estudar, você se apaixona por ele. Porque não é apenas um texto escrito como qualquer texto escrito. Bem organizado, bem focado, bem direcionado pelo fato de que foi Deus quem revelou, quem inspirou o autor que o escreveu. No caso aqui, o próprio Moisés é quem escreve esse texto. E o comecinho do livro, ele é bem resumido. Nós estamos aqui apenas no capítulo 3, mas já passaram mais de um século desde o que foi dito no verso 1 do capítulo 1. Onde é relatado ali primeiro o contexto onde o povo estava, sendo cada vez pior a aflição que eles recebiam dos egípcios, tendo a partir dessa piora, os próprios filhos sendo mortos, os filhos homem, sendo lançados no Nilo ou mortos de alguma outra forma, por mandato do faraó. Então no capítulo 2 nós vemos Deus preservar a vida de Moisés, sustentá-lo por 40 anos dentro do palácio de Faraó, sendo criado como filho de Faraó, e depois de ter tentado fazer justiça com as próprias mãos, matando um egípcio, ele foge. E quando chega no capítulo 3, ele já está então com 80 anos. Já não é aquele Moisés que o capítulo 2 passou ali pelo menos 40 anos narrando a sua vida, aquele Moisés bebê, nem aquele Moisés de certa forma jovem, até os 40 anos, dentro do palácio de Faraó. Ele já está aqui com 80 anos. E Deus então aparece para chamá-lo, depois dele estar por 40 anos morando no deserto, casado, já com filhos, pelo menos 2, aqui nesse contexto. Deus então aparece para ele no deserto. O deserto que depois seria
o seu trecho de caminhada junto com o povo de Deus, inclusive no monte que ele próprio veria mais uma manifestação de Deus, Monte Horebe ou Monte Sinai. E nós vemos o Deus que vai usá-lo como libertador desse povo, antes de enviá-lo para essa obra, fazendo a parte principal de todo o trabalho que Deus faz aqui no Êxodo, que é se revelando para o seu povo. E não por outro motivo, mas justamente por ser essa a principal parte dessa obra de Deus, eu deixei para o domingo à noite. Poderia ser a primeira ontem, mas eu entendia, e com razão vendo hoje, que hoje à noite teríamos mais pessoas aqui, por isso eu deixei a parte principal da mensagem desse aniversário para o domingo à noite, de forma que, se você não se lembrar de nada que eu falei ontem à noite, nem hoje cedo, ou se você não teve a oportunidade de vir, preste atenção no que Deus está revelando nessa palavra. Porque mais do que fazermos coisas para Deus, e nós temos desejo de fazer bastante coisas para Deus, fazermos bastante coisas com Deus, mais importante do que tudo isso, ou melhor, tudo isso é apenas fruto de conhecermos corretamente, verdadeiramente, quem é o Deus que nós servimos, como é esse Deus, qual é o caráter desse Deus. E quando ele está revelando para Moisés o seu nome, é justamente isso que ele está revelando para ele, qual é o seu caráter, quem é esse Deus? No Oriente Antigo, como é o caso onde eles estão aqui, o nome de uma pessoa traz esse significado, quem é essa pessoa? Por isso muitos recebiam um nome já depois de nascido, e alguns até no decorrer da sua história trocavam de nome, porque algum acontecimento grandioso, marcante na sua vida, dava um novo significado para a sua vida, então trocava-se o nome, porque o nome tinha essa significação. Deus aqui está revelando para Moisés qual é o seu nome. Nós não entraremos nos grandes mistérios que esse nome traz. Traduzido para nós aqui como eu sou, porque de fato no hebraico é o verbo ser, conjugado na primeira pessoa do singular, eu sou, ou da forma mais ampla como disse aqui, eu sou o que sou, talvez nome, sobrenome, né? Eu sou o que sou. Não entraremos nos detalhes desse nome, mas passando assim de uma forma bem superficial, quero destacar 3 coisas que esse nome quer dizer. Porque Deus está aqui se revelando para Moisés para dizer que ele é um Deus diferente dos deuses que ele está acostumado e que o povo de Israel está acostumado a ver no Egito. Porque o povo de Deus já está há mais de 4 séculos no Egito. Alguns afirmam que estão há 470 anos, outros afirmam 420. De qualquer forma, é muito tempo. Então eles já estão acostumados com vários deuses que os egípcios têm, deuses das mais variadas formas, e quando Deus chega e fala para ele, eu sou, ele está indicando algumas coisas. Primeiro, que ele é suficiente, perfeito, eu sou. Diferente dos deuses egípcios que tinham as suas imperfeições. Ele está destacando também que ele é um Deus soberano. Ele não precisa de auxílio de ninguém, ele é. Ele não começou no momento, não vai terminar no momento, ele é. Não é como os deuses egípcios que, dependendo da forma como eles eram tratados, eles respondiam com bondade. Dependendo da forma que eles eram tratados, se fossem maltratados, eles respondiam com ira. E algumas vezes eles precisavam até de ajuda de outros deuses para executar alguma obra, ou seja, eles não eram perfeitos, soberanos, como Deus é, como ele afirma, eu sou. E por último, ele está afirmando que ele é imutável, ele é. Não foi diferente antigamente, não está sendo num formato novo agora e nem será em momento algum. Ele é um Deus imutável. Se nós o adorarmos de uma forma bastante afinco, ele continuará sendo Deus. Se nós formos desleixados, relaxados na nossa forma de cultuarmos, ele continuará sendo Deus da mesma forma. Não somos nós que o mudaremos. Mas, passado essa introdução em relação ao nome de Deus, e não entraremos nesse detalhe, porque com certeza não caberia nenhuma pregação, seria necessário um curso inteiro de uma EBD ou um congresso, mas nós queremos ver 3 aspectos que Deus está revelando aqui para o seu povo, por meio dessa manifestação maravilhosa. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é que Deus está revelando aqui que ele é um Deus santo. Ele está revelando a sua santidade para Moisés e consequentemente para o seu povo.
Ele faz isso por meio dessa teofania, é a forma como Deus se manifesta aqui, nós chamamos de teofania, porque Moisés não viu a Deus, ele viu um fogo, ele viu a sarça, um arbusto comum lá do deserto, pegando fogo, e ele ouviu a voz de Deus, mas ele não viu Deus. Por isso nós chamamos de teofania, é uma manifestação de Deus por meio desse fogo. E justamente essa forma que Deus se manifesta, como um fogo que está pegando naquela árvore lá, ele está manifestando que ele é um Deus santo. Esse é o símbolo do fogo, tanto nesse tempo e em toda a revelação das Escrituras. Porque no fogo, nenhuma impureza resiste, nenhuma impureza permanece. Ele é um Deus que consome toda a impureza. E por isso, é usado na analogia de como se purifica um metal, sendo ouro ou sendo uma prata, é trazido aquele metal colhido da natureza para o fogo queimar, consumir as impurezas para que permaneça ali somente o que é puro, o que é santo. Então Deus, quando se manifesta por meio de um fogo para Moisés, ele está manifestando a sua santidade. E mais do que isso, ele fala isso para Moisés: Moisés, não se achegue para cá, retire as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. E aquele local é santo, não porque é Jerusalém, porque ele não está em Jerusalém como nós chamamos de terra santa, mas porque Deus está ali. E aonde este Deus, o Deus santo está, o local se torna santo. Irmãos aí que praticam alguma arte marcial oriental, geralmente japoneses, já estão acostumados com essa questão de retirar as sandálias. Vão se chegar para o tatame, o calçado fica lá fora, e a ideia é o quê? Não trazer qualquer impureza lá de fora para o local agora que é sagrado, na visão oriental das artes marciais. É essa mesma ideia que está representada aqui nesse texto. Moisés, retira as sandálias, porque o local onde você está é santo. Nesse local não é permitido ficar nenhuma impureza. E aqui Deus está se apresentando como completamente diferente dos deuses egípcios, que tinham as suas imperfeições, que eram, boa parte deles, imorais inclusive, assassinos, negociavam bênção por meio de outros sacrifícios que eram apresentados para eles. Ou seja, os deuses egípcios não eram santos, eram depravados, imorais. E se você parar para prestar atenção, qualquer Deus que já foi criado na história da humanidade, eles são imorais, eles são imperfeitos, eles são limitados em sua atuação, eles têm pecados. Portanto, este Deus, que é o verdadeiro e único Deus, se apresenta aqui como diferente de todos os demais. E mais do que isso, mais do que se apresentar como um Deus santo, ele está revelando também para Moisés qual é a obra que ele vai realizar no meio desse povo. Porque libertar o povo da escravidão do Egito para colocá-los na Terra Santa é uma representação apenas da verdadeira obra que ele vai fazer, que é santificar esse povo para si. Mais do que tirar o povo do Egito, ele vai tirar o Egito do coração do povo dele. Ele quer transformar o coração daquele povo, para que eles não sejam mais adoradores idólatras, para que eles não vivam mais de forma promíscua, de forma imoral, de forma errada, mas que vivam agora como é o seu Deus, de forma santa. Por isso, Deus primeiro, antes de começar a obra de libertação, ele representa para Moisés quem ele é, para que já ficasse ensinado ali qual era a obra que ele iria fazer. Era a obra de santificar o seu povo. E continua assim até hoje. Quando Deus intentou plantar uma igreja aqui em Ji-Paraná, e isso há mais de 47 anos, mas há 47 anos está organizada, a vontade de Deus era justamente essa, que houvesse a revelação de quem eu sou nessa cidade, para que ali pudesse ser santificado um povo para me servir, para que por meio do trabalho daquela igreja, revelando a quem eu sou para aquela comunidade, todos
aqueles que ouvissem essa revelação também pudessem ser santificados. Esse é o trabalho que Deus faz por meio da igreja. Eu não tenho o conhecimento histórico do porquê a presbiteriana adotou a sarça pegando fogo como símbolo da igreja. Me falte encontrar nos livros históricos uma explicação para esse ponto. Mas, sendo esse ou não o motivo, representa que nós somos o povo que estamos aqui anunciando a revelação de que Deus é santo, para que por meio desse anúncio, dessa pregação em Ji-Paraná, Deus continue santificando pessoas para si. Deus continue santificando a sua igreja para si. Deus continue alcançando aqueles que vivem de forma não santa, para que eles também sejam santificados por meio do ministério dessa igreja e passem a viver de forma santa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que a vontade de Deus é que nós sejamos como Ele é, santos. Você que é membro aqui da primeira igreja, ou de alguma outra igreja, vejo irmãos aqui da quarta, da segunda, lá da congregação, do Jotão também. Você que já tem um compromisso com Deus, fique sabendo que o compromisso que Deus tem conosco é esse, de nos santificar, de nos purificar, de ser o fogo que consome as impurezas da nossa vida, que retira os pecados do nosso coração, que nos limpa de toda a sujeira que o Egito trouxe ao nosso coração, e o Egito representa o mundo sem Deus. Quando Deus se revelou a você, tocando e quebrando o seu coração, este é o trabalho que Ele começou a fazer, santificar a sua vida. Esse é o objetivo de Deus, ao trazer a palavra dEle ao nosso coração, semanalmente, cotidianamente, diariamente, consumir a sujeira do nosso coração. Agora você que nos visita hoje, e talvez ainda não fez esse compromisso com Deus, fique sabendo que este é o chamado de Deus para a sua vida também. Para que você venha até esse fogo que se revela a nós, para que você também possa ser santificado por Deus. Para que você também possa fazer parte desse povo que Deus está santificando para si, para a glória dEle mesmo. Deus revela então primeiramente a sua santidade, revela que Ele é um Deus santo. Em segundo lugar, versos 7 a 9, nós vamos ver que Ele revela não só a sua santidade, mas Ele revela também a sua compaixão. Ele não é apenas um Deus santo, Ele é um Deus compassivo, cheio de compaixão. Leia comigo o que Ele diz, versos 7 a 9. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pulemos para o verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. O que motivou Deus a se revelar aqui a Moisés, é para que ele, e por meio dele também o povo de Deus, soubesse que Deus não estava indiferente em relação ao sofrimento do povo, mas para que fosse conhecido do povo da aliança, que Deus é um Deus que tem compaixão, que se compadece, que conhece o sofrimento. Oh, meus irmãos, e eu quero louvar a este Deus, porque Ele é um Deus que revelou para nós a sua compaixão, porque Ele é um Deus que se compadece de nós, porque Ele é um Deus que conhece os nossos sofrimentos, que conhece as nossas dificuldades, que sabe das nossas lutas, e não fica indiferente. Ele ouve o nosso clamor, Ele caminha conosco no meio do vale da sombra da morte, Ele sabe de como está o nosso coração. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus porque, se compadecendo da forma perdida como estávamos aqui em Ji-Paraná, Ele resolveu plantar essa igreja aqui na cidade, para que a compaixão dEle alcançasse os perdidos, e assim Ele está conduzindo essa obra por 47 anos,
usando esse povo que aqui se reúne, para que a compaixão dele alcance aqueles que estão perdidos por essa cidade, porque ele é um Deus de compaixão. Eu estou usando a palavra compaixão, ainda que não tenha ela no texto, porque eu julguei ser ela mais completa de dois aspectos que estão destacados aqui: misericórdia e graça. Por isso eu estou usando compaixão, é o combo dessas duas posturas grandiosas que Deus tem conosco. Ele teve misericórdia desse povo. Interessantíssima a forma como ele demonstra a sua misericórdia, porque ele aparece como um fogo no meio dessa sarça, e para Moisés não há surpresa em ver uma sarça pegando fogo no deserto, porque era comum aquilo acontecer no deserto. Era um arbusto totalmente seco, e lá existem vários, e o calor tão grande que Moisés comumente já tinha visto vários arbustos se queimar. Isso não traz surpresa nenhuma para ele. Mas se você reparar em como ele diz no verso 2, ou melhor, no verso 3, o que traz uma surpresa para ele é o fato de que ela está pegando fogo, mas não se consome. Olha o que diz o verso 3: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E Deus está revelando aqui a grandiosidade da sua misericórdia, porque Ele de fato é um fogo consumidor, que não suporta qualquer pecado na sua presença, mas Ele não nos consome com a sua presença, porque Ele tem misericórdia de nós. Ele nos aceita na presença dEle, se manifesta entre nós, mas mesmo sendo santo como é, totalmente, completamente santo, Ele não nos consome, porque Ele tem misericórdia. É isso que Ele está revelando para Moisés em relação a esse povo. Não era para esse povo ter ficado lá no Egito. Quando Deus envia, sob a liderança de José, ainda estando vivo seu pai Jacó, para lá, se eu não me engano, 70 pessoas, Ele deixa claro que era para eles irem, o objetivo era para que eles fossem preservados diante da seca terrível que tinha, e ela duraria por 7 anos, já tinha passado 2 anos, e depois haveria 7 anos, aliás, estava já depois da fartura nos anos de seca. Passado aquele tempo, era para eles terem voltado, porque a terra prometida de Deus para eles não era o Egito, era Canaã. Mas lá as coisas foram acontecendo de forma tão boa, foram tão abençoados, receberam um pedaço de terra tão propício para a criação de gado, que eles ficaram lá e se esqueceram da promessa que Deus tinha feito, da aliança que Deus tinha feito, que era de dar Canaã para eles. E por lá permaneceram, e gerações foram passando, e ainda estão eles lá, totalmente envolvidos agora com o Egito, desconhecendo ao Deus verdadeiro, que é o Deus da aliança, que tem aliança com eles, e ficaram por lá. Era justo de Deus tê-los abandonado lá, porque eles preferiram as bênçãos do Egito, do que terem retornado para aquela terra que Deus tinha prometido para eles. Mas o Deus que aparece agora, quando eles já estão em dificuldade, já estão há um bom tempo sendo escravizados e maltratados e até mortos os meninos, Deus demonstra que tem misericórdia. Apesar de ser santo, Deus não ia os consumir, Deus não ia os abandonar, mas ia caminhar junto com eles agora, sem consumi-los, porque Deus não considerou o pecado deles mais forte do que a aliança e as promessas da aliança que Ele tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o Deus que tem misericórdia. E além de ter misericórdia, Ele tem uma graça grandiosa. Ele tem uma graça tremenda, porque Deus concedeu para eles um libertador. Concedeu para eles meios deles serem libertados, e manteve a promessa de dar para eles a terra que eles já estavam rejeitando, já tinham rejeitado. Porque Deus é um Deus de graça, de grandiosa graça. Por isso, juntando a misericórdia e a graça, Deus está revelando para eles ali que Ele é um Deus de compaixão.
E assim como quando Deus revela a sua santidade para o seu povo, Ele não está apenas querendo saber que eles saibam que Ele é um Deus de compaixão. Ele quer que eles saibam que Ele quer que eles também sejam assim. A vontade de Deus é que nós também sejamos um povo de compaixão. Um povo que vive a vida com misericórdia e com graça. E isso é algo que nós precisamos reaprender, meus irmãos. Nós não sabemos ao certo mais como ser pessoas misericordiosas. Talvez o nosso contexto social coopere para essa nossa resistência em ter misericórdia. E eu estou tratando misericórdia aqui em dois aspectos. A misericórdia social, geralmente a gente entende nesse aspecto de ajudar aquele necessitado. Nós precisamos aprender isso também. E talvez aqui é que o nosso contexto atrapalhe um pouco, porque está cheio de espertalhões, está cheio de gente apenas querendo continuar na sua vida promíscua e ser sustentado pelos outros. Eu entendo essa resistência, mas nós precisamos reaprender a ser misericordioso com aquele que precisa. Mas nós precisamos também reaprender até a misericórdia que Deus teve aqui, de ver um povo padecendo, longe do seu Salvador, longe de Deus, e não se acomodou com aquilo, mas quis que aquele povo fosse libertado. E esse ponto nós também precisamos reaprender, porque nós vemos as pessoas perto de nós ainda escravos, ainda vivendo longe de Deus, e nós não se compadecemos mais delas. E por vezes até criamos um certo ranço em relação a elas, por causa dos pecados delas. Tem sido mais fácil talvez ter no coração um sentimento assim, tem que queimar mesmo no inferno, para ver se aprende, do que se compadecer por aqueles que estão caminhando perdidos, como era o nosso caso até pouco tempo atrás. Como era o meu caso até 2004, quando um irmão aqui da primeira igreja, Diácono Altemar, movido por Deus, ao ver a minha situação perdida, se compadeceu e quis pregar o evangelho para mim. Como vários irmãos têm se compadecido atualmente, eu sei que nem todos nós perdemos essa capacidade dada por Deus, mas é um ponto que nós precisamos reaprender a sermos compassivos como Deus é. Eu digo por isso porque a compaixão também é uma forma de Deus atrair. Você vê que quando ele se revela para Moisés, e não sei o porquê ele não revelou para nós, ele teve essa estratégia de aparecer como um fogo pegando numa árvore, não consumindo ela. O que chamou a atenção de Moisés foi o fato de que não se consumia, de que ele era um Deus de compaixão. Apesar de ser santo, não consumiu aquela árvore. Assim também nós, quando formos um povo compassivo, Deus vai utilizar dessa compaixão nossa para chamar a atenção, para trazer as pessoas, para revelar a eles o Deus que nós servimos, que é um Deus de compaixão. Meus irmãos, eu sei que, como igreja, nós temos ajudado algumas pessoas, e nós temos sim, de alguma forma, pregado o Evangelho. Mas eu sei que se nós se organizarmos de uma forma melhor, nós poderemos fazer algo muito maior do que o que nós temos feito. A nossa compaixão pode ser demonstrada de uma forma muito mais impactante, grandiosa, alcançadora, do que temos sido feito, tanto no aspecto social, quanto no aspecto evangelístico mesmo. E talvez a gente só não para se organizar melhor, porque a gente está acostumado ou acomodado com o que já temos sido feito, já temos fazido. Mas é bom ver no coração nosso irmão pastor Caio e de vários irmãos aqui da primeira igreja um desejo de que se aumente o envolvimento, de que se aumente o envolvimento com missões, com evangelismo, com o alcance do que está perdido, que as nossas crianças aprendam também a cada vez mais se envolver com isso, porque cada vez mais que assim nos envolvermos, Deus vai nos utilizar de uma forma mais poderosa, porque Ele é quem vai exercer essa compaixão através de nós. Então que a gente ore por isso.
tem dificuldade de se compadecer do perdido? Tem dificuldade de se compadecer daquele que passa uma necessidade material? Peça que Deus te ajude. Porque Ele é a fonte da nossa compaixão, da verdadeira compaixão, aquela que Ele próprio tem. Peça que Ele te ajude. Deus, abre os meus olhos para os perdidos que eu estou trabalhando e eu não estou nem ligando para eles. Abre os meus olhos e me permita entender o quão desesperador é os meus parentes que estão se perdendo. Abre os meus olhos para ver aquelas pessoas que eu me relaciono que ainda não desfrutam dessa compaixão bendita que o Senhor teve comigo. E me use para alcançá-los. E me use para que a compaixão do Senhor também chegue até o coração deles. Porque Deus te colocou lá nessa família, lá nesse trabalho, lá nessa escola, lá dentre essas pessoas que você se relaciona, justamente para que a santidade dEle e a compaixão dEle possa ser conhecida por essas pessoas, por meio da sua vida e da sua pregação também. Mas além de Deus revelar a sua santidade e de revelar a sua compaixão, no verso 6 nós vemos Ele revelando também a sua aliança para esse povo. A fidelidade que Ele tem a esse povo por meio da sua aliança, como nós podemos ler no verso 6, onde Ele diz o seguinte: disse mais, eu sou o Deus do teu pai, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus está relembrando para ele ali, que esse Deus que aparece agora, é o Deus que tinha feito para este povo, nos seus antepassados, a promessa de deixá-los na terra prometida, lá em Canaã, de dar para aquele povo, os descendentes de Abraão, aquela terra. E eles tinham conhecimento desse Deus. Eles ainda não tinham nenhum livro escrito, nenhuma parte da Bíblia ainda registrada, até porque é o próprio Moisés quem vai escrever os 5 primeiros livros, e ele escreve isso alguns anos depois, pelos 40 anos que eles estão caminhando no deserto, é o tempo que Moisés é usado por Deus para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros, mas permanecia dentro do povo de Deus, preservado por providência de Deus, a tradição oral. Os pais passavam para os filhos essas promessas. O Deus de nosso antepassado, Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nos prometeu dar aquela terra. Então, quando Deus aparece, Ele está revelando para eles, olha, eu sou o Deus que fez aquela aliança. E isso permanece de pé. Deus está mostrando para eles que Ele é fiel. Eles podem até ter perdido a esperança. Eles podem até ter se esquecido desse Deus. Mas Ele não. Ele continuava firme no propósito de colocar o seu povo lá dentro daquela terra. Ele continuava fiel. Ainda que o povo tinha se perdido, se misturado dentro da cultura egípcia, já estava acostumado com a idolatria, Deus não tinha mudado, Ele era um Deus fiel. E mais do que isso, Ele era um Deus perseverante. No sentido de que, ainda que as gerações tenham passado, eu continuo sendo Deus desse povo. Eu continuarei a minha aliança, passando as gerações, eu ainda continuarei com ela. Nesse momento eu vou livrá-los, mas eu vou ser o Deus dos filhos de vocês, vou preservar a minha aliança com os netos, com os bisnetos, com os tataranetos, e todas as gerações que forem passando, eu perseverarei, eu manterei a promessa, eu continuarei fiel, eu continuarei com o meu cuidado sobre esse povo, eu nunca o abandonarei, ainda que da parte deles eu não tenha a mesma resposta. E é por isso que nós estamos hoje comemorando 47 anos dessa igreja aqui. Porque Deus é fiel e perseverante. Porque da primeira geração, talvez tenha um ou outro. Mas está aqui o nosso irmão Matias, da segunda geração, filho do primeiro obreiro, vamos dizer assim, dos primeiros trabalhos. E já os filhos dele, e já também os netos. E daqui a pouco, os bisnetos. E Deus continua sustentando a sua obra.
Da mesma forma como ele foi fiel com aquele povo que colocou o primeiro tijolinho aqui, ou melhor, a primeira tábua, né? Que foi feita de madeira, primeiro tempo. A foto está ali atrás depois, se você quiser dar uma espiada nela ali, a foto do primeiro prédio, vou usar assim, nem era nesse endereço aqui, mas aqui na quadra ao lado. Deus fiel estava ali, começando aquele trabalho, sustentando aquele trabalho, e Ele continua sustentando até hoje esse trabalho. E assim será até o dia que Ele resolver rasgar esses céus para aparecer e nos levar de uma forma final e completa para o reino eterno. Ele continua perseverando. Por isso que vários hoje podem olhar e ver, os filhos estão aqui, e estão crentes, e estão perseverando. Os netos já estão aqui, estão crentes, estão perseverando. Porque Deus continua sustentando. Mas, como dito nos 2 primeiros pontos, Deus revelou a sua santidade para que o povo soubesse que Ele faria um povo santo, assim também a sua compaixão para que Ele faria um povo que fosse compassivo. Quando Ele revela a sua aliança, a sua fidelidade, a sua perseverança, Ele quer fazer para si um povo que é fiel e perseverante. Portanto, nós precisamos saber que não agrada a Deus as nossas variações de humor, as nossas variações de temor a Deus. Aquela vida cristã montanha-russa. Às vezes nós vimos um irmão chegando, e às vezes o ânimo dele é tão grande que alguns pensam, rapaz, esse homem vai converter o Paraná inteiro. E passa 1 mês, 2 meses, a gente já começa a ver que não é a mesma coisa. Não é assim para ser a caminhada cristã. Picos altíssimos de fé, obras grandiosíssimas, de grande repercussão, não impressionam a Deus. Porque Deus não atua assim no meio do seu povo. O trabalho de Deus é um trabalho constante, progressivo, ainda que aos nossos olhos lento. Mas é um processo de santificação, de produzir compaixão em nosso coração, de criar em nós raízes para que a gente permaneça cada dia mais firme. Se a sua vida tem sido um pouco diferente disso, crente para valer num mês, crente sumido no outro mês, não é isso que agrada a Deus. Peça ajuda aos irmãos, se arrependa da forma como você tem conduzido a sua vida, e caminhe junto com os irmãos mais experientes, para que você saiba, junto com eles, como que é ser constante, passo de cada vez, mas sempre trilhando o caminho da vida eterna, rumo a Canaã celestial. Isso é que vai agradar a Deus. E é só por isso que nós temos aqui irmãos que já estão aí há 5 décadas nessa caminhada, e permanecem. Enquanto que nós temos outros, que talvez fizeram coisas grandiosíssimas, mas não duraram nem 5 anos. Porque o trabalho de Deus é um trabalho de perseverança, de fidelidade. E também destaca em nós que nós temos que ser um povo que persevera com as nossas crianças, com as demais gerações. Deve ser sim, prioridade nossa, que eles também saibam o temor do Senhor. Que neles também seja formado o desejo por uma caminhada com Deus, o entendimento de que são o povo da aliança. E também por isso nós não os privamos do batismo. Porque sim, eles são sustentados por Deus de uma forma sobrenatural, espiritual, muito além do que eu e você como pais conseguimos produzir nos nossos filhos. No começo eles ainda não sabem orar, nós oramos por eles. Eles ainda não sabem ler, nós vamos ensinando pouco a pouco as Escrituras. Mas desde os primeiros dias, Deus já os abençoa, já os alimenta, já edifica o espírito deles por meio do batismo. Porque essa é a aliança que Deus fez também com os nossos filhos. Para que ele possa falar, daqui mais 47 anos, eu sou o Deus do seu Ademir, do seu Edmilson, o Deus do pastor Caio, o Deus do Eduardo.
e as outras gerações lá poderem relembrar, olha, Deus sustentou aqueles homens, e vai estar a foto nossa, daqui a 50 anos, e eles relembrando lá a foto de má qualidade, falar, rapaz, era desse jeito que imprimia a foto naquela época, mas estou conseguindo identificar aqui o pessoal que já esteve aqui há tantos anos atrás, e eles só estarão aqui se nós continuarmos a ensinar as próximas gerações. Deus é um Deus de aliança, um Deus fiel, um Deus perseverante, para que nós também sejamos. Ele nos preservará, e Ele sustentará essa aliança conosco. Essa igreja aqui existe para que Deus ensine isso nessa cidade, que Ele é um Deus de perseverança, que Ele não é um Deus que começou um trabalho aqui e daqui 5, 10 anos fechou esse trabalho. Não, Ele é um Deus que sustenta. E a perseverança da primeira igreja é um testemunho aqui em Ji-Paraná disso. E a forma como a primeira igreja se portar nessa sociedade também estará manifestando quem é esse Deus. Eu e você somos chamados para nos portar de forma santa nessa sociedade, de forma compassiva nessa sociedade, de forma perseverante nessa sociedade, para que eles saibam que o nosso Deus é santo, compassivo e perseverante e fiel. Não ache que os seus colegas de trabalho leve a sério quando você chama eles para vir na igreja, se eles estão vendo você na igreja, daqui a pouco eles estão vendo você de uma forma equivocada, de uma forma errada. O seu convite não tem qualquer relevância para eles, pelo contrário, é um mau testemunho, é um escárnio ao evangelho, quando isso chega até o ouvido deles. Agora, se a sua vida é uma vida santa, compassiva, fiel, perseverante, existe uma visão diferente de quando você fala com eles, uma visão diferente de quando você se porta, porque eles estão vendo através da sua vida que Deus é santo, Deus é compassivo e Deus é fiel, Deus é um Deus de aliança. Então que Ele nos use para este tipo de testemunho, da santidade, da compaixão e da fidelidade do nosso Deus, o Deus de aliança. Amém? Gostaria de orar com os irmãos e depois passar a palavra ao pastor Caio. Gostaria de orar pela igreja nesse momento. Fechemos os nossos olhos para rogarmos a Deus por esse povo que aqui se reúne, o povo da primeira igreja. Meu Pai, quero começar mais uma vez louvando ao Senhor. Obrigado por ter o Senhor conduzido esse trabalho desde o primeiro agir aqui. E pelo Senhor estar sustentando ele até agora. Obrigado porque no meio de toda essa história o Senhor usou um irmão para me alcançar por meio do Evangelho. Eu te louvo por isso. Rogo a bênção do Senhor sobre esse povo, meu Pai. Estamos aqui comemorando 47 anos que virá logo agora em dezembro. Mas queremos colocá-los em Tuas mãos, para que o Senhor seja a alegria desse povo a cada dia. Para que o Senhor seja o motor desse povo a cada dia. Para que o Senhor seja o líder desse povo a cada dia, meu Pai. Conduza a primeira igreja de uma forma que o Senhor manifeste a sua glória através desse povo, meu Pai. Traga, Deus, todos aqueles que o Senhor quer trazer ainda para o seu reino por meio desse ministério. Faça dessa igreja um farol nessa cidade, meu Pai. Faça com que a primeira igreja, Deus, seja proclamadora das suas verdades aqui em Ji-Paraná e região. Faça com que cada um dos membros dessa igreja, Deus, esteja envolvido na pregação do seu reino, desde as crianças, desde o mais novinho, até aqueles de mais idade, meu Pai. E que o Senhor use essa igreja para a sua glória, é o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, palavra desafiadora para o nosso coração, que nós possamos buscar de fato ser essa igreja. E eu quero dizer aos irmãos que meu coração se enche de alegria em vê-los. Viu, Pedro? Feliz de te ver, cara. Feliz de saber que você está voltando também, né? E eu falei isso no ano passado, falei isso lá no comecinho do ano passado, pedindo aos irmãos uma coisa, né? Tem 1 ano e 10 meses que eu sou pastor aqui dessa igreja. 1 ano e 10 meses. Saí do seminário e vim para cá.
E no meu primeiro dia aqui, eu pedi aos irmãos paciência. Porque eu tinha 29 anos, hoje eu tenho 31. Mudou alguma coisa? Mudou, meus cabelos foram embora, né? A minha esposa quer que eu faça implante, para botar. Ela não quer que eu fique igual você, viu, Diego? Não quer. Mas eu queria reforçar agora, com essa palavra do pastor Diego, né? Sejam compassivos para comigo. Eu não sou perfeito, estou longe de ser o melhor pastor do mundo, estou longe de ser o melhor pregador do planeta. Até falei isso domingo passado, né? Falei bem assim, rapaz, eu encontro as pessoas na rua e falo assim, você é pastor? Sou pastor de que igreja? Sou pastor presbiteriano. Pastor lá do Nicodemos, do Hernandes. Como é que eu falo para a pessoa vir aqui na igreja, vai me encontrar eu pregando? Não dá certo. Mas a minha palavra para a igreja é, sejam compassivos. Eu tenho dado minha vida por isso aqui. Diferente do que alguns pensam, né? Meu coração está aqui, minha vida, eu não tenho planos de ir embora, e o meu desejo do meu coração é ficar aqui muitos anos. Eu vim de uma igreja que o pastor está lá há 34. Eu não tenho muito interesse em ser diferente, não. E eu penso da seguinte maneira, nós precisamos ser fortes no ensino, e por isso que a exposição da palavra na quinta, no domingo de manhã e no domingo de noite. Nós precisamos ser fortes na próxima geração, e por isso que o caixa da igreja é aberto para as crianças. E nós precisamos ser fortes na proclamação do Evangelho em missões. Eu creio em Cristo de que há alguns anos vocês vão ter um problema para resolver. E se Deus quiser, o Edmilson vai pagar para a gente ter que ir lá na Índia celebrar o nascimento de uma igreja que saiu daqui, porque nós estamos bancando um missionário lá para poder plantar uma igreja naquele lugar. Se a gente não pensar na próxima geração e não pensar no que Deus está fazendo no mundo, a gente não vai ver o que nós estamos vendo Deus fazer nesse lugar. Nós temos novos convertidos aqui nessa igreja, nós temos uma igreja vibrante. Hoje de manhã, na fila para comer o almoço, inclusive daqui a pouco tem comida, né? Tem jantar. Na fila lá, o diácono Felipe chegou para mim e falou bem assim, pastor, o senhor tem certeza que o senhor quer ter mais criança aqui? Olha o barulho que está aqui. Eu falei, que barulho? Barulho pressupõe um som ruim. Eu quero é que a gente fique incomodado com essas crianças correndo aqui, pulando, e a gente segura e puxa. Eu amo a Ana Cecília. A Ana Cecília é filha desse menino aqui, ó. Ela vem, ela anda e vem para cá e vem para cá. De vez em quando a gente tem que chamar o Johnny e falar, Johnny, segura a Ana Cecília, vem para cá. Isso é problema bom. Isso é problema bom. Ana Cecília não perde um sábado animado, Ana Cecília está aqui na EBD, Ana Cecília está aprendendo do Senhor aqui, e eu quero ver essas crianças aprendendo do Senhor aqui mesmo. Aqui é o lugar delas. Então não privem seus filhos de estarem na casa do Senhor. Isso é uma visão, isso é uma proposta. Então olha, eu sou muito feliz porque nesse 1 ano e 10 meses, o Senhor tem feito muito mais do que eu imaginava nesse lugar. Muito mais, né? Deus resolveu mandar um povo embora para Portugal. Orei tanto que Deus voltou, devolveu a Larissa, o Rodrigo, o Marconi e a GL. Eu estou orando por você também, viu? Estamos felizes hoje, porque completamos 47 anos e estamos fazendo muito mais. Se Deus quiser, no ano que vem, nós vamos ter um banheiro bonito, arrumado, para as nossas crianças terem um lugar para se trocarem, terem um lugar para tomar banho, para a gente poder ter um lugar gostoso para receber todos vocês. E os trabalhos da igreja continuam. Amém? Eu disse no começo do ano
e repito agora no final desse ano. Nós estamos no caminho da prosperidade. A nossa igreja está bem financeiramente, a nossa igreja está bem com os membros, a nossa igreja está próspera, para a glória do Senhor Jesus. Apesar de mim, no auge dos meus 31 anos, imaturo, novo, aprendendo, e uma das coisas que eu mais ouvi no ano passado do pastor Diego, quando a gente sentava para conversar, era: pastor, a gente aprende muita coisa só na caminhada. E eu estou tentando aprender. Olha, meus cabelos foram embora. Eu estou tentando aprender na caminhada. Amém? Sejam compassivos. Sejam compassivos. É só isso que eu peço da igreja. Nós estamos caminhando com uma nova Jerusalém, com prosperidade. Amém? Com a graça de Deus, amanhã eu saio de férias. E com a graça de Deus, nenhum de vocês vai me ligar, nem mandar mensagem. As únicas pessoas que podem me ligar e mandar mensagem são os presbíteros da igreja. Tá bom? Então, qualquer coisa que acontecer, inclusive eu quero falar na frente de vocês aqui. Edmilson, o Marcos vai fazer um monte de compra para construção. E para você pagar, você precisa da minha aprovação. Então não vai empatar o banheiro, porque você não vai me incomodar nas férias. Então me manda lá: pastor, aprova o pagamento. Isso aí é tranquilo, tá bom? Por favor, aprova o pagamento aí das coisas, tá bom? Então amanhã eu saio de férias. Amanhã eu vou para Porto Velho, cedinho eu vou para Porto Velho, pego o avião. E depois eu volto na terça-feira, mas as minhas férias vão até quinta. Então se vocês me encontrarem por aqui de Paraná, na terça, na quarta e na quinta, finge que não me viu, hein? Finge que não me viu. Tá certo? Já estarei de volta, porque minha esposa precisa trabalhar, né? Ela tem que pagar as contas da viagem. Tá bom? Então eu volto em nome de Jesus. Tá certo? Claro que é brincadeira, irmãos. Né? Claro que num momento de extremidade, comunique os presbíteros entram em contato comigo e a gente vai caminhando. Tá bom? A escala para os próximos dias já está pronta. Eu vou mandar lá no grupo da igreja logo mais à noite. E no próximo domingo, nós vamos ter, pregando aqui à noite, o seminarista Jairo. E por que eu estou falando isso? Porque possivelmente será a última vez que o seminarista Jairo prega entre nós. O seu presbitério o requereu, ele terá que voltar a trabalhar no seu presbitério, e isso possivelmente, 99% de chance disso acontecer, e o seminarista Jairo nos deixa para o ano que vem. Então de manhã ele prega lá na congregação, tá bom? Domingo à noite ele prega aqui, porque segunda-feira que vem é ele que está de férias. E ele vai se embora para Humaitá, descansar lá na casa dos parentes dele. Tá bom? Todo mundo em paz? Coisa boa. Eu estou com fome. Nós vamos comer agora. Tem um panelão lá de arroz carreteiro. Eu quero convidar você, que é nosso visitante, a vir. Pessoal da Quarta Igreja, muito obrigado por vocês estarem aqui. Daqui, Sé, que já foi daqui há muitos anos, né? Que Deus continue abençoando. Tem o pessoal, o Davi, que está aí também, família. Pessoal da Segunda Igreja. A avó da Priscila está aí, a dona Nadir. 70 anos de SAF. Eita. Dona Nadir.